Voltamos a apresentar Sul Notícias com Elias Pavani. Oferecimento: Abimar Supermercado, o supermercado com preço de atacado. Weber Empreendimentos, mais de 30 anos de compromisso com a qualidade. Muito bem, vamos em frente, 17h23, aqui no programa Sul Notícias, na rádio Mampituba 99.5. Pode acompanhar no YouTube ou na live do Facebook, correto? Então, boa tarde, obrigado pelo carinho da audiência. Tá chovendo, Puchalski diz que vai continuar chovendo, instabilidade marcando o final da tarde, início de noite. Amanhã nem chove tanto, mas teremos um friozinho. E tu sabe, Luiz, que as mulheres sentem mais frio que os homens, né? Pode ver, ó. Ai, o ar-condicionado tá no 23, ai que frio, e nem tá frio. Elas são exageradas, né? Ou não? Eu acho boa tarde. Seja sincero, Luiz. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos os ouvintes da 99.5. Só bota ele em fria, né? Sul Notícias. Então, né? Ela deixou-te embora às 18 hoje, Luiz. Assuma! Deixou. Não, hoje eu vou chegar às 18h15 em casa. Daí ela vai... Mas a dona Patrícia é bem gente boa. O Luiz Pacheco é o responsável, né, pelo transporte coletivo aqui de Araranguá Aviação Cidade. Ele trouxe, eu conheci e tive o prazer de conhecer, que é a Patrícia, né? A Patrícia é psicóloga, Patrícia Oldovanski, ela não conhecia, pelo menos aqui no Tete a Tete, pessoalmente, e a Patrícia é uma pessoa maravilhosa, articulada, tranquila, por isso, quem sabe, escolheu a psicologia. Patrícia, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Elias. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e estar junto com os seus ouvintes também. Correto. Só que o assunto que traz aqui a Patrícia Rodovanski, que é psicóloga da Aviação Cidade, o Luiz Pacheco, que é o responsável pelo transporte coletivo, o assunto não é muito legal, não. Acabaram de trazer uma foto de hoje, um registro fotográfico de hoje, segunda-feira, dia 13, infelizmente os coletivos novos ou reformados, ou enfim, né, da Aviação Cidade, principalmente ou aqueles usados pelos estudantes, estão sendo depredados. E nós falamos mais uma vez disso. O ano passado falamos, retrasado da mesma forma, estamos no mês 5, o ano letivo praticamente começou e as depredações da mesma forma. Que coisa triste realmente. Patrícia, tu trouxe e me mostrou agora que, olha, mais uma foto de hoje. Que feio, que triste, né? Feio e triste. A gente fica muito triste, né, Elias, porque a gente tenta dar um carinho em todos os veículos, como o Luiz já pautou numa outra entrevista. Isso. Todo começo do ano, a gente tenta melhorar, fazer o que a gente pode no interior do veículo. E como você falou, no mês 5 estamos aí com poltronas. Geralmente são as poltronas de trás, né, Elias? A gente não quer generalizar, mas são as poltronas de trás. Rabiscadas, essas duas que a gente lhe mostrou agora, olha o perigo. A gente não sabe se é faca, se é estilete, né? Então, isso faz o quê? Faz com que a empresa tenha um retrabalho, né, Elias? Um carro que recentemente saiu da chapeação faz umas 2 semanas, né, Luiz? Agora a gente vai ter que parar mais uma semana, 3 funcionários vão ter que parar outros serviços para reformar aquelas poltronas. Sendo que a gente poderia estar utilizando esse dinheiro para fazer outras coisas. Claro. Eu não queria chegar nesse ponto, até a gente andou conversando com a diretoria, daqui a pouco nós vamos ter que colocar câmeras em todos os carros na parte traseira, para verificar quem são as pessoas, né? E eu fico triste com isso, fico muito triste. É verdade. Agora, eu não vejo mais solução, ô Luiz. A Patrícia falou, conversando com a diretoria, quem sabe colocar câmeras. Hoje as câmeras, aqui, ó, tem uma ali, outra lá, as câmeras estão tão, digamos, de fácil acesso, que eu acho que é o caminho, não tem jeito, porque conversa, já não é o primeiro ano que vocês buscam um entendimento através da conversa e não dá resultado, Luiz. Exatamente, né, Elias? Já faz de 3 para 4 anos que a gente está fazendo esse trabalho aí. E assim, ó, a gente fica de mãos atadas, né? Porque é uma coisa que não tem como você ter um controle com eles, corpo a corpo, né? É o motorista e estudante. É um olho na estrada e o outro no espelho para cuidar do estudante, né? E essa questão que a Patrícia colocou aí, referente às câmeras, eu acho que vai ser um custo necessário.
Isso aí, para nós, a longo prazo, vai ter uma rentabilidade. Vai ter não uma solução 100%, mas eu acredito que vai amenizar bem mais as coisas. Ô Patrícia, tu que é psicóloga, claro que os psicólogos também não são os donos da verdade, mas eles têm um entendimento, um conhecimento de causa, eles pesquisam, estudam, etc. Porque esse negócio de educação, a educação vem de casa, né? Vem de casa. Até a gente conversa muito aqui na empresa, né? Lógico que a gente trabalha com os motoristas, que também têm um alto grau de estresse, para como lidar com eles. Mas falando um pouquinho dos estudantes, porque esses carros, geralmente, que são riscados, cortados, são de linhas de estudante. Certo. Então, a gente analisa, como psicólogo aqui, eu analiso o seguinte... É uma agressividade, né, Elias? É agressividade. Uma agressividade, é um começo, né? A gente não sabe determinar as idades, mas vamos raciocinar. Eu estou agressivo porque tirei um 0 na prova, não estou contente com a escola, não estou bem em casa, com meu pai, com a minha mãe. Aí eu venho para um veículo público e destruo ele. Ali é o princípio, né? Então, o nosso alerta aqui também é chamar a atenção dos pais para conversar com os pais. Por quê? Saber como é que esse aluno está indo, quais são as amizades dele. Porque esse princípio de agressividade hoje no ônibus, amanhã é numa praça, é numa lixeira pública, amanhã é riscando um carro numa rodovia. Então, N coisas podem aflorar. E amanhã ou depois começa, né, o pai indo buscar na delegacia, se tornar um menor infrator. Hoje a gente trabalha com o Conselho Tutelar, a gente tenta falar com os diretores, com as diretoras, com os professores para nos ajudar, né, Elias? É um serviço muito amplo, mas eu vou frisar para você, a educação tem que vir de casa. A escola, como a gente já havia falado, dá o conhecimento, né? Abre a dinâmica para busca de conhecimento, de amplitude, de busca de saber. Agora, a educação, o bom dia, o cuidar. Sim, senhor, né? Não, senhora, pois não, com licença. Bom dia, boa tarde, isso claro vem de que casa. faço. Por favor, fique à vontade, muito obrigado. Isso aí são coisas que tu aprende em casa, né? Com certeza, né? E a gente não quer, Elias, ter que estar chamando... Até eu estava conversando com o Luiz, a orientação que a gente dá aos motoristas, quando eles conseguem ver quem é, recolher o cartão, porque a gente vai trazer para a empresa e vai chamar os pais. Sim. E a gente, né, tem que envolver conselho tutelar. Isso tudo incomoda uma família por inteiro. Tem que tirar um pai do serviço, uma mãe do serviço, para vir ver o que o filho está fazendo. Certo. Ô Patrícia, ô Luiz, claro que lá na televisão nós já estávamos conversando, eu fiz essa citação de um jargão popular que tem procedência. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Quer dizer, porque eu sei que o Luiz, de vez em quando, tem os motoristas estressados. Ô Luiz, eu não aguento mais essa linha. Por favor, tu vem aqui para ver se dá volta nisso. Aí o Luiz vai lá, como responsável pelo transporte coletivo, Luiz Pacheco, e quando ele está no coletivo, geralmente não acontece nada, né, Luiz? Com certeza, né, Elias? Quando a gente está dentro, né, do ônibus é incrível, né? São tudo uns anjos. Mas você comentou uma coisa no outro dia que a gente estava lá na TV, assim, que isso aí eu acho que é tudo em casa, eles não fazem isso. Ou se fazem, eu acho que é uma criação muito errônea, né? Sim, sim. Mas eu acho que aí existe uma bipolaridade, né, Elias? O aluno em casa ser um e na rua ser outro. Isso. Ou, de repente, até as próprias companhias também, claro, né? Quem sabe, né, Elias? Entende? Na realidade, se for adolescente, né, Luiz, me metendo agora como psicóloga, o que acontece? É uma fase de construção, né, Elias? Então, assim, querer se aparecer na frente do coleguinha, querer enfrentar e descumprir as regras, é uma fase muito, muito perigosa da adolescência, perigosa no sentido do certo e do errado. Então, por isso que o pai e o professor têm que estar junto para mostrar os direitos e deveres. Tá, mas eu concordo. Você, na condição de psicólogo, Luiz pode me ajudar também. A adolescência ou a pré-adolescência é um período um tanto difícil, como tu disse, aí, de autoafirmação, essas coisas. Tá, mas onde é que entra a autoafirmação de eu pegar um estilete, como você mostrou agora, de um banco de tecido, de um ônibus novo, eu pegar um estilete, uma gilete e rasgar de fora a fora, ou acabar com a parede do ônibus, quebrar o vidro? Onde é que está a autoafirmação nisso? Eu acho que isso aí me parece meio coisa de casa, né?
Ou não? Eu fico pensando, Elias, porque a educação vem desde lá, ó, 2 aninhos, 3 aninhos. Será que o pai e a mãe pedem para lavar a loucinha? Será que ele arruma a cama dele antes de sair? Então, os princípios da educação começam aí. Aí eu não tenho isso em casa, eu posso fazer fora. Né? Aí é minha autoafirmação, fora. Minha mãe não me cobra, meu pai não me cobra. Então, eu não cuido nem do meu bem maior, que é a minha própria cama. Certo. Vou cuidar do bem público. Mas a gente vem aqui, Elias, a gente tem muita fé no ser humano, nas pessoas. Bacana. A gente precisa, né? Hoje, a Aviação Cidade é a detentora do sistema e a gente quer fazer um bom serviço, mas a gente precisa do pai, da mãe, do professor, do trabalhador. Tá? A gente também já teve problemas com trabalhadores de empresas que também a gente não sabe se não queriam ir trabalhar, também destruíram bancos, enfretamentos, né? Mas a questão aqui é a aviação. Então, a gente pede para que os pais nos ajudem nesse momento. Sim. Porque a gente não quer levar para um conselho tutelar, a gente não quer incomodar, né, os professores, né, Luiz? Isso. A gente, às vezes, a gente faz um trabalho no começo do ano, Elias, onde a gente vai nas escolas falar com os diretores, né? E a empresa está à disposição. Claro. Se quiserem, a gente ter a Semana do Trânsito agora no mês de julho. Isso. A gente faz uma palestra, a gente vai em cada sala se for necessário, né? Então, a gente está à disposição para fazer esse trabalho. Também lembrando, Elias, sim, fique à vontade, que nós, só nesse ano, a gente já fez 3 reuniões. Eu chamo de pequenas reuniões em formas de treinamento, dinâmicas, onde a gente escuta o motorista, escuta como ele está trabalhando, a gente dá orientações, porque hoje trabalhar com o menor é difícil. A gente tem que trazer para a parceria, tentar trazer ele para a amizade, para o motorista fazer o bom trabalho dele e tentar ter fazer o ir e o vir com alegria, né? É verdade. Eu não sou psicólogo e também não existe pai e mãe, digamos, aqueles perfeitos, né, Patrícia? Sim, né, Luiz? A gente está. Mas conhece o teu filho, o comportamental dele. Desmontar um carrinho lá, arrancar a rodinha do carrinho, né, uma vez, 2, tudo bem, daí tu ensina que não deve, porque disso, porque daquilo. Riscar a bola com a caneta, porque é a primeira vez que viu uma bola, daí tu explica que não pode riscar por isso, por aquilo. Agora, se tornar uma constante, quebrar o carrinho, jogar na parede, destruir com vontade, alguma coisa está errada com a criança. Eu acho que o pai e a mãe têm a obrigação de ver isso. Esse é o momento de intervir. Né? E nós temos no município. Se você, pai e mãe, não consegue sozinho em casa, peça ajuda para a família. Vem, tem assistentes sociais, vai através do seu postinho, da Secretaria de Saúde, peça ajuda. O que não pode é você fechar os olhos. Hoje, quando não aprende em casa, aprende fora de casa, né, Elias? Esse é o problema, é como se aprende fora de casa. Tá, mas, Patrícia, Luiz, vocês da empresa Aviação Cidade não estão sendo um tanto complacentes, porque eu tenho certeza que o Conselho Tutelar não iria poupar a Aviação Cidade se vocês cometessem uma pequena infração que fosse, por menor que seja, ele viria com tudo em cima da Aviação Cidade. E vocês ficam sendo complacentes, quem sabe o pai ajuda, manda fazer cartazes, vão lá na escola falar com os professores. Já não passou dessa época de ter que dar uma dura agora? Então, né, Elias, a gente já teve nos colégios, teve uma época que eu estive em um colégio aí e, por uma sorte nossa, estavam fazendo um trabalho lá no colégio, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar. Aí a gente uniu o útil ao agradável. Naquele momento, a gente conseguiu passar nas salas de aulas, né, com eles, a gente fazia uma pequena palestra em cada sala, explicando o porquê, o motivo, né? Até os policiais foram bem gentis mesmo conosco nessa área, eles entraram no nosso clima ali que estava no momento sobre a questão do transporte coletivo mesmo para alunos, né? E eu vejo uma outra área aí também, Elias, os conceitos familiares, né? Hoje as famílias estão perdendo os seus valores. Você chega numa casa ao meio-dia, você não vê mais a família reunida na mesa. É um no sofá, é um com o celular no quarto, é um com prato não sei onde. Não existe mais essa união. Todos na mesa, cada um com o seu celular do lado. Eu lá em casa eu já recolho tudo, né? É mesmo? 5 minutos. Pelo menos isso eu posso mandar, né? Opa! Eu faço às vezes. Porque isso ele manda. Nos domingos, quando almoça, nora, genros, netos, os filhos. Não, a gente tem que recolher. E ainda não. Ainda não fiz aquela caixinha de colocar o celular um para cada um ali. Bem que tu faz, Luiz. Mas está certo, eu acho que os valores têm que ser resgatados.
Mas, Elias, está certo. Acho que a gente tem que pedir um pouco mais de ajuda pro Conselho Tutelar. Claro que eu acho que... Eles passearem, visitarem dentro dos carros, as linhas que a gente tem mais problemas. Eu desse uma ideia muito interessante para a gente. Eu acredito que o Conselho Tutelar também tem pessoas, não sei se estão com o grupo todo formado, porque a gente sabe que tem dificuldades em alguns setores, né? Mas a gente pode sim pedir para eles vir junto com a gente, né? Porque eu vejo que vocês... Ótima ideia, Elias. Eu estou ao lado de vocês, porque não é a primeira vez que eu converso com o Luiz Pacheco, com a Patrícia, e se não for a Patrícia, vem outra pessoa. E a empresa faz cartazes, papel couché, tudo colorido, bem informado pela agência de publicidade, distribui, conversa com os professores, vão na escola, as palestras, conversam, andam, e não dá resultado, cara. Eu acho que de vez em quando tem que dar um puxão de orelha, de verdade, né? Verdade. Há quantos anos vocês estão tratando disso? Pelo menos uns 4 ou 5? 4. Que eu estou viu? aqui, 4. Viu? Eu tive uma experiência há muito tempo, que eu já trabalho há 16 anos no transporte, Elias. Há uns 13 anos atrás, a gente teve esse problema num outro município que eu trabalhava, e o motorista, ele era muito paciente, mas um dia ele se irritou, ele fechou a porta, ele sabia o que estava riscando, e ele parou na frente da uma delegacia. Pediu para o policial vir conversar com os adolescentes, traduzindo. Chamaram o pai por pai, tiraram do trabalho, foi um transtorno, mas também aquele ano a empresa não se incomodou mais. Viu? E mas não que prenderam ponto, ninguém, né? Não aprenderam ninguém, mas chega uma hora que, por favor... Nós não queremos chegar nesse ponto. Mas né? quem está escutando o rádio agora, até pode estar assistindo a live do Facebook e do YouTube, tudo bem, mas não temos fotos nem imagens, mas se mostrarmos, vai na rede social ou assiste a televisão, vocês ficam boquiabertos com o nível de vandalismo. Não é mais brincadeirinha de criança. Os caras pegam um ônibus novinho e rasgam o banco de tecido novinho de fora a fora com prazer. Eu não vejo onde é que está o prazer nisso, mas tudo bem, deve ter prazer. Maldade, né? Eu já vi aqui foto de carro que o motorista fez registro para a internet, que parece um lixão quando os estudantes descem. É resto de cachorro-quente, de salada, de pão, de Coca-Cola, de lata, de não sei do que. Chiclete. Eles deixam tudo pelo chão. Por favor, né? Vocês têm razão. Tem que dar uma dura um pouco. Não é ser drástico, mas tem que dar uma dura, né? A gente tenta ir pela educação, pela conversa, né? Tentar... A gente já conversou com as escolas que têm o processo do conhecimento e de nos ajudar. Mas hoje a gente vem através da família, Elias. Da família pedir para que olhe e converse com os seus alunos, com seus filhos, certo, né? Para a gente tentar amenizar um pouquinho. Correto. Tá? Tu que é psicóloga, Patrícia, olha para os olhos do Leozinho Dalcino, que é o sonoplasta ali, ó, ele tá te olhando com cara de assustado. Era um que depredava ônibus, certo, né? Tá apavorado, hein? Ele tá apavorado. 8 anos da minha porra. Que legal, parabéns, coisa Leozinho. boa, Parabéns, né? parabéns. 8 anos? Verdade. Usando coletivo de estudante. Primeiro dava série no Castor. E nada. 0 bala. Quietinho ali, né? Pega o microfone, como é que fala a história do dividir aí, ó? Os grupinhos, né? Os Eles grupinhos, vinham em Como é que grupo, chama o dividir? aí os bagunceiros, aqueles se reuniam tudo, daí um bagunceiro pra cá e outro pro outro lado, pra não se misturar muito, né? Tem isso também. Às isso, vezes o motorista ou- tem que fazer. Ou tem o motorista que tem aquele muito bagunceiro mesmo, daí ele bota sentado perto dele. Pertinho perto do dele, lá motor na ali. frente. Não é mais só deixar de a pé? É complicado, né? Tem o Pra conselho você tutelar. ter que responder depois sobre isso aí. Ah, mas daí vocês respondem depois, Aí- né? aí vem a Agora, quando crítica em estraga cima, o né? ônibus, o pai e a mãe não respondem, né? Viu como a tem empresa razão? que arca, né? Fala aí, Léo. E vou dizer mais. E nesses 8 anos, eu só vi uma vez o pessoal disparar o extintor de incêndio dentro do ônibus. O resto era mais o pessoal gritando, falando mais alto, jogando stop naquela época. E aí vai. Tá grito, alto e tal. Sim, normal. Agora de depredar, arrebentar. Não? Não. Que bom. Eu fico pensando, né? Eu escuto histórias assim de nós temos motoristas muito antigos, tá, Elias? De mais de 20 Tranquilo. anos de casa. E eu fico pensando, às vezes eu encontro algumas pessoas na faculdade assim, como eu andei com a aviação ou com a própria União, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ter boas lembranças de estar com os colegas, de andar com aquele motorista que nos ajudava, chegar no horário. Ter lembranças boas, né? Isso. Dessa época. E não lembrar que, como era horrível andar num ônibus, que era sujo, que era rasgado. Ainda bem que passou o tempo. Né? Então, Patrícia, é nesse tu encontro. que é psicóloga, é só questionamento mesmo, ô Luiz. Não, eu acho que é esse uma negócio consulta de mesmo. dividir
Não, tu é bagunceiro, então tu vai no lado A. Tu é um bagunceiro mais ou menos, vai no lado B. Tu acha que isso aí também não valoriza o cidadão, não? Mas olha o trabalhão que o motorista tem que passar, né, Elias? Ele só ir na divisão, ele já perde 5 minutos do horário. Mas não valoriza o danado? Então, ele se sente importante, né? Exato. A gente não sabe se negativa ou valoriza. Tá, e o cartaz, vamos fazer mais? Vamos, já vamos. Fazendo, Mês que vem a gente já vai estar distribuindo novamente, tá? De novo? Novamente, no segundo semestre, nós vamos fazer toda a campanha em todas as escolas novamente. Não podemos deixar cair, isso vai ser um trabalho contínuo, né? Tem anos que ameniza bastante, né, Luiz? O ano passado amenizou, tá, Elias? Agora a gente teve outra tristeza, né? O carro... Aí, o que acontece? O estudante reclama que tá com aquele banco de fibra duro, mas se tu bota um estofadinho um pouquinho melhor, vão lá e estragam. Tu me mostrou uma foto agora, tem Luiz? Banco novinho, bonito, de tecido, colorido, coisa mais bonitinha do mundo, o banco. Rasgaram de fora a fora. Não tem explicação para isso, cara. Mas eles riscam também de fibra, que eu vi. Eles pintam com aquela caneta de CD que não sai mais, então só parando mesmo o veículo. Até o de fibra, né? E o de fibra e tem que pintar. O material de fibra, ele é poroso, então, e a tinta penetra, né? Só com solvente ou com outro tipo de tinta não tem como tirar. Só que nem lixando, tem que trocar o banco, então. E faça uma pintura por cima. Tem que pintar novamente, lixar e pintar. E é um trabalho, isso aí leva 1 semana, 10 dias que o carro fica parado, Elias. Aí a gente tem que colocar outro carro que corre o risco de ser também Esse carro de hoje está na chapeação ali, ó. É mesmo? Ele vai sair só amanhã de tarde. Então a gente tem que pegar um carro reserva que já não, de repente pode não ser um carro tão bom quanto aquele, mas amanhã de manhã o pessoal já vai reclamar. Luiz, não tem como botar um ônibus bom para nós. O bom eles depredam. Aí caímos naquela, vamos para a mesmice, né? A empresa tem que parar o carro para reformar, arrumar o banco. E digamos que a empresa, por A ou por B, resolva não arrumar o banco. Adivinha? Vão reclamar que a empresa não está tratando o estudante como deveria. Não é assim? É assim que funciona. É o círculo do horror, que eu chamo. Isso. Se tu não deixa de fazer, você é criticado, né, Elias? E se tu larga amanhã de manhã um carro nessas condições ali, 8 horas já tá as fotos tudo na internet. É, né? Com certeza. Nem chegaram, terminaram a viagem, já está na internet. Nem chega onde é que inclusive pais daí, tá? Sim. Que a empresa não está tratando os meus filhos e estudantes como deveriam. Por isso que eu acho que às vezes, eu não quero me meter já me metendo, quem sou eu para... Mas eu acho que também, de vez em quando, usar um pouquinho de rigor não faz mal, não é rigor de maltratar. Conselho tutelar e pronto. O pai tem que se incomodar às vezes para saber o que o filho está fazendo, Luiz. Com certeza. Ou tu não concorda? Tu não bota bronca lá com o celular na tua casa? Boto bronca, e até os meus filhos também, quando eram menores, às vezes a gente tinha que agir mais drasticamente, e hoje estão os 3 formados. Eu não vi empecilho nenhum em ter que educar os meus filhos daquela maneira, eu e minha esposa, né? De vez em quando, umas palmadas livra da morte. É bíblico. É verdade. Né, Elias? Eu incomodo mais que meus 3 filhos. Todos estão tranquilos, formados, trabalhando, voando sozinho. E eu incomodo mais, mas na hora certa eu fazia estudar, tem que fazer e pronto, acabou. Tem N formas hoje, Elias, de educar, eu não gosto de usar a palavra castigo, né, mas de repreender, tirar o celular, Tu faz isso, Patrícia? Faço. Faz mesmo? Faço. Eu tenho o meu sábado, eu tenho 2, um de 18 e um de 8, né? É mesmo? E no sábado, ao meio-dia, é o dia do almoço da família, porque eu trabalho direto aqui em Araranguá. E outro dia eu cheguei, você viu o almoço, um no sofá, outro no celular, eu fui lá e desliguei o roteador. No instantinho. Aí eu deixei eles sentarem assim, sábado é da família. Então, a mãe não precisa mais desligar o roteador. Nunca mais precisei. É? Então, assim, Elias, a gente tem que saber repreender no momento certo, né? O pai é mais exigente ainda. Mãe, tem que haver um apoio nisso. Isso. Um pai e uma mãe, eles têm que trabalhar juntos, né? Um repreendendo, o outro tem que dar o apoio. Se um passar a mão na cabeça, daí não dá certo, né, Elias? A gente passa pelas mesmas dificuldades dos professores, porque o aluno em casa é uma coisa, na escola, fora, no público é outra. Infelizmente, pais, o adolescente ele faz isso. Ele tem as aventuras dele, a formação teatral que a gente chama da personalidade. Então, tem. Então a gente tem que saber que assim, nem sempre é aquela realidade que é em casa. Fora tem os testes, tem o se aparecer para namoradinha, infelizmente tem.
tirei nota baixa, daí eu não quero ficar por baixo, então eu apronto alguma coisa na praça ou no ônibus. Infelizmente tem, Elias. Mas o pai e a mãe têm que se aperceber disso, porque isso pode trazer problemas sérios lá na frente. Lá na frente. Né? O sem limite. Isso Sem daqui a pouco controle. acaba numa delegacia, numa confusão, numa briga, né? Não é assim? Vai ter uma consequência. Ó, né? viu? É verdade. Mas tudo bem. Então, e os professores, eles reagem bem quando vocês vão ao encontro deles? Sim. Nós somos muito bem recebidos, né, Luiz, nas Com escolas. certeza, né? A gente tem os inclusive. contatos deles, tudo. Sempre que a gente precisa, eles nos dão um apoio. A gente Eles vai ligam lá no pra colégio. gente também. Eles ligam quando acontece alguma coisa. Na questão de vidros quebrados, teve uma época que um aluno quebrou um vidro, daí foi chamado os pais ressarciram com o prejuízo, e aquele aluno até hoje ele é um santo dentro do Por quê? Porque ele foi, eu acho que talvez repreendido em casa de uma outra forma mais drástica, como tu diz, né, Elias? Até hoje. Foi um santo remédio. Mas eu acredito na educação, Elias, e eu acho que as escolas também têm que pegar esse momento da semana aí do trânsito e trabalhar essas questões, a empresa está aberta, porque assim, ó, não é só nos ônibus, a gente vê aí, ó, agressões no trânsito, uma pequena batida pode virar num homicídio. Uma buzina fora do hora já vira, no mínimo, um monte de palavrões. A gente a gente tem que preparar, então, tentar fazer o máximo que a gente pode como empresa, né? Que as pessoas estão agressivas assim, né, Luiz? O mundo está tão... E principalmente quando a pessoa tira a carteira, naqueles primeiros dias se acha o dono do trânsito, né, Elias? Aí é palavrão para todo lado, né? Eu estive analisando os livros das autoescolas, são bons, certo. A nossa educação é boa para tirar uma CNH, Elias. O problema, eu acredito que a educação brasileira, a forma de querer tirar proveito da situação, da sinaleira, passar na frente do outro, eu não sei se os brasileiros têm esse gosto por estar sempre à frente, né? A gente tem que trabalhar um pouco mais, eu sempre digo, um pé atrás é melhor do que 2 caindo dentro do rio, né? Então, tu ter um pouquinho mais de paciência, de cuidado, tu vai fazer um melhor trabalho, tu vai pensar antes de falar uma besteira. Porque hoje a tua atitude, a tua fala errada, não dá para depois voltar atrás e arrumar um acidente, um homicídio, né? Não dá para voltar atrás. Certo. Ô Luiz, mais alguma colocação que tu gostaria de fazer? Por favor, fique à vontade. E o Luiz Pacheco eu conheço de muitos anos e ele tem sempre esse personal, esse comportamental. Pelo menos eu nunca vi o Luiz alterado em situação nenhuma. Ele tem sempre o mesmo tom de voz, o mesmo jeito de falar, de agir. E tomara que tu continue assim, né, Luiz? Que bom, né, Elias? Assim, ó, já vai fazer 25 anos que a gente trabalha nessa área aí. E a gente tem várias experiências, né? Mas a gente deixa aqui como é que eu vou dizer assim, o nosso apelo para os pais, para que deem mais ênfase para os seus alunos, para os seus filhos, né, para que tentem reeducá-los, vamos dizer a maneira, como a gente está fazendo um retrabalho na empresa desses carros, então eles que reeduquem seus filhos também, né? Familiar. Exatamente, Muito né? bom. E agradecendo o teu espaço, né, Elias, por nós estarmos aqui, estamos sempre à disposição, sempre que você precisar da gente, a gente está à disposição. E bola para frente, né? Porque não foi o primeiro e nem será o último, né? As consequências vão ter, os problemas sempre vão ter, não é só nessa área, né? A Patrícia como psicóloga aí, todo dia ela está enfrentando vários tipos de problema. Então a gente está aí para que as coisas se resolvam. Pai, estresse o motorista também, né? Deve ter motorista aí que está pedindo água faz tempo, Férias. Com certeza. Estressa a pessoa, né? Tem que fazer 6 trocas, meses antes de dar o sinal das férias deles, eles já estão pedindo, ô Luiz, quando é que vai ser minhas férias? Que bárbaro. Agoniado já para sair de férias. O transporte coletivo urbano, ele é estressante, Luiz. Desculpe, Elias. Porque o mesmo passageiro que pega o ônibus de manhã, muitas vezes nem olha para o motorista dar um bom dia. Às vezes até é antipático, grosseiro, mas ele se esquece que no final do dia ele tem que voltar, né? E vai usar o ônibus novamente, o motorista, né? Eu acho que a gentileza é a chave. Exato. Bom dia, boa tarde, com licença. Pois não, senta aqui, né? Isso aí faz parte da educação que vem de casa, né? Daí não é pedagogia, é educação familiar. É a básica. Básica. Verdade. Luiz, deixa eu ver que horas são. Tá quase, hein? Até às 22 horas eu estou liberado hoje. Hoje tem futebol.
Não, tô brincando. Ô, Elias, tu também não é fácil, né? Como é o nome dela? Patrícia. Patrícia também. É também? Também, ela tá na duas. escuta. Ela tá na Então deve ser escuta. um karma teu, hein? Não, e tá na escuta lá. Ô, dona Patrícia, libera no dia do futebol, né? Tá Boa. certo. Um abraço, Tá Luiz. bom, Volte então. sempre, querido. Obrigado, Elias. Obrigado mais uma vez ao Manda um abraço espaço que pro nos foi cedido. Quero mandar um abraço para todos os nossos usuários e para minha esposa, que eu amo muito. Há 30 anos casado com ela. Que Amém. Parabéns, Show Luiz. de bola, dona Patrícia, hein? Tá bem casado com o Luiz. Bem. Parabéns para vocês dois. Quantos filhos? 2? 3 filhos. 3 filhos. Lindos, formados. 2 voando netos. sozinho, 2 netos. A netaiada grande Está já. cumprindo boa parte da sua estada por aqui, Luiz. Sexta-feira passa um furacão lá em casa. Segunda-feira, daí a Patrícia que vai limpar tudo. Os netos vão pra lá, né? Ah, que barbaridade. Coisa boa, Elias. E a Patrícia Aldemans, que é psicóloga da Aviação Cidade, também observo que tem um personal assim tranquilo, por isso que é psicóloga e que pelo jeito realiza um baita no trabalho, e tomara que consigam um intento positivo e colocar, incutir na cabeça dessa gurizada. Outro detalhe, Patrícia, destruir patrimônio público e alheio é crime. É crime. É crime, né? O pai responde pelo menor e, se não for menor, responderá por si, pelos seus atos, né? Então é crime. É crime. Mas vamos tentar pela conversação, né? Vamos. Primeiro, sempre pela conversação. Volte sempre, Patrícia. Muito obrigada, Elias, Volte pelo seu sempre espaço. Mesmo. E agradecemos, né? E estamos à disposição, se algum pai quiser vir na empresa conversar com a gente. O Luiz está sempre no terminal, eu estou sempre na empresa para atender e receber. Um abraço, voltem sempre vocês. 17h54, vamos chamar o intervalo e já retornamos. Estamos ouvindo Sul Notícias com Elias Pavani. Voltamos já. Oferecimento. Abimar Supermercado, o supermercado com preço de atacado. Weber Empreendimentos, mais de 30 anos de compromisso com a qualidade.